Então, boa tarde. Como sabem, o tema fundamental deste encontro com o Sr. Presidente da República tem a ver com o orçamento do Estado e nós tivemos a oportunidade de dizer, particularmente eu como líder do partido, tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República que, visto o orçamento, nós não anunciamos aquilo que vamos fazer sem ler o orçamento, sem ler o documento, já vimos o suficiente do orçamento para dizer que estou em condições de propor à Direção Nacional do PSD que o voto no Orçamento do Estado seja um voto contra. É um voto contra por diversas razões que explicaremos melhor, mas que de uma forma geral podemos dizer que é um orçamento que segue uma continuidade. E o que é essa continuidade? Essa continuidade é um orçamento que não tem uma estratégia de longo prazo. E não tem uma estratégia de longo prazo como nenhum outro orçamento para trás tiveram estratégias de longo prazo, na exata medida em que o Partido Socialista ora negocia com o Bloco de Esquerda e com o PC, ora só com o PC, ora só com o Bloco de Esquerda, ora mais de uma maneira, ora mais de outra, e portanto isto não consegue uma política orçamental sustentada. É uma política orçamental, apesar de tudo, que não privilegia aquilo que é importante, que é justamente o apoio ao tecido produtivo, o apoio às empresas, que é para haver mais empregos e melhores empregos. Tem lá algum dinheiro, mas é o do PRR, porque o dinheiro do orçamento propriamente dito para as empresas é uma coisa muito escassa, da ordem dos 160 a 170 milhões de euros, porque são medidas muito poucas, não é isso que faz diferença rigorosamente nenhuma. E depois tem aqui aspectos muito relevantes. Um orçamento deve ter uma política estrutural e depois deve ter respostas de ordem conjuntural. Por isso é que é um orçamento em 22 que não tem que ser igual ao de 21 ou ao de 20 ou igual ao de 25. E então o que é que eu estou a falar? Nós temos neste momento uma situação muito grave relativamente ao preço dos combustíveis. Os combustíveis estão muito elevados e estão muito elevados muito mais pela carga fiscal do que propriamente por aquilo que é o preço do produto. O preço do produto é mais ou menos igual nos países todos do mundo. No entanto, aqui os combustíveis, a gasolina e o gasóleo são muito mais caros. Portanto, impunha-se que este orçamento tivesse dentro de si uma resposta a esta situação, baixando a carga fiscal dos combustíveis. Que não quer dizer que se mantivesse assim nos anos futuros, porque nos anos futuros a matéria-prima pode descer. Mas um orçamento serve para responder a isto. Qual é a resposta que este orçamento tem à subida dos combustíveis? Não tem rigorosamente nenhuma. Eu fiz uma proposta com o devido tempo, numa situação análoga a esta dos combustíveis, que é isto. Nós temos um setor que foi massacrado durante a pandemia. Muitos foram, mas muito massacrado, que é a restauração. E, portanto, se durante mais ou menos 2 anos os restaurantes sofreram, os hotéis sofreram o que sofreram, também era justo que agora este orçamento, e neste caso do próximo ano, tivessem uma resposta a esta situação conjuntural. Isto não vai ser assim daqui por 5 anos. E, portanto, por exemplo, a redução do IVA para a taxa mínima na restauração não há de eterno, por 2 anos, justamente para dar essa resposta, para dar essa ajuda a esse setor que tão massacrado foi. Também não tem, apesar de, com distância, nós termos alertado para isso. Depois, tem lá mais 1.000 milhões de euros para a TAP. 1.000 milhões de euros para a TAP. A TAP é agora o novo banco. Tínhamos o novo banco a massacrar os orçamentos de Estado e os portugueses a pagarem, agora temos a TAP, de cada vez que há um orçamento vem mais 1.000 milhões para a TAP e não se vê quando é que isto acaba, porque também não há uma estratégia firmada, um plano que aliás a maior parte das pessoas nem sequer conhece, nem sequer sabe qual é esse plano da TAP. Portanto, isto é o orçamento do Estado e isto por si, entendo eu, deve merecer um voto contra e é isso que eu vou dizer à Direção Nacional para decidir isso. Pior. Muito pior é aquilo que se houve como reivindicação do Partido Comunista. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, mas neste caso o Partido Comunista, pede mexidas na legislação laboral. Pois bem, se nós precisamos de apoiar as empresas, de apoiar o emprego, de apoiar o investimento, se ao lado do Orçamento de Estado, que já não tem nada a ver diretamente com a política orçamental e com a política financeira, o Partido Comunista tem uma influência tal que já vai aí também influenciar de forma decisiva o governo do país, nós aí já não temos um governo socialista de influência comunista no orçamento, passamos a ter um governo socialista de forte influência comunista em outras áreas, como seja, por exemplo, a área da economia palada política orçamental. Aí já quase que não é
uma geringonça, aí já quase que é o Partido Comunista, só falta ter os ministros lá dentro também, e então a recuperação económica é muito pior com um Partido Socialista e um governo completamente encostado à esquerda, já não só na política orçamental, mas já fora da política orçamental também. Portanto, se está mal, se realmente o Partido Socialista e o Governo cederem a estas reivindicações pesadas do Partido Comunista, há outras que me cederam noutros anos, não sei, mas é estas que estão na comunicação social, bom, então isto é muito mais complicado ainda do que se possa imaginar. Eu não estou a criticar as negociações à esquerda. Eu acho que, face àquilo tudo que aconteceu, eles têm a obrigação de negociar, não é? Agora, podem é não chegar a bom porto, como qualquer negociação é assim. Atenção, eu estou a criticar o conteúdo que tem vindo na comunicação social relativamente a essas negociações e não estou a pegar em aspectos de pormenor que sempre existiram, estou a pegar numa coisa bem pesada e bem relevante para aquilo que é o desenvolvimento económico que nós necessitamos e o desenvolvimento económico enquadrado na própria denominada bazuca do PRR, enquadrado na lógica que é a lógica da própria Comissão Europeia. Relativamente à sua pergunta, eu terei de responder pela 10ª vez, ou pela 12ª, e aí se for a 12ª já não me chegam os dedos das mãos para contar, que foi, em devido tempo, quando ele entendeu, o Primeiro-Ministro que disse que é à esquerda e não é ao centro que quer negociar os orçamentos, portanto, o nosso voto é completamente livre, porque a nossa participação numa crise política ou não crise política não é nenhuma, porque é da responsabilidade à esquerda. Não, por amor de Deus, para mim é-me indiferente, não tenho nada a ver com isso. E eu só peguei agora no exemplo da legislação laboral, porque tem vindo insistentes notícias a falar disso, que eu também nem sei se o Bloco de Esquerda também não pede a mesma coisa. Eu estou a dizer este tema, se realmente, uma coisa é negociar o orçamento, já de si não é bom, mas depois, ao lado, ainda há outros compromissos, porque a legislação laboral não faz parte do orçamento, é uma coisa ao lado. Bom, então aí o Partido Socialista opta praticamente por governar com o Partido Comunista na sua plenitude, para segurar de qualquer maneira ao Governo, para o Governo não cair, segurando-se de qualquer maneira, e depois se a economia anda ou não anda, logo se vê, para o ano há outro orçamento que se há de ver de outra maneira, e por isso eu também comecei por dizer que isto não tem um rumo claro. Vai navegando à vista, ou vai navegando à costa, se quiser também se pode dizer assim. Olha, se calhar porque eu ontem de manhã estava a estudar o orçamento, por exemplo, certo? É que nós para estudarmos o orçamento precisamos de algum tempo, precisamos estudar, até posso nem dormir 8 horas, mas algumas tenho de dormir. Quem lhe diz que eu não estava ontem de manhã na sede a estudar o orçamento? Ia ver. Na sua convicção, o país vai ter ou não uma crise política, o orçamento vai precisar de o que é que resulta exatamente desta conversa? Eu, sinceramente, não tenho, nesse aspecto, uma convicção profunda. Se me perguntarem em termos de percentagem de probabilidade, eu diria que é 50-50, 50-50, ou seja, não fico admirado se houver uma crise e o Partido Socialista resistir a estas fortíssimas exigências do Partido Comunista, mas também não fico admirado se o Partido Socialista, para se segurar no poder e segurar este governo, resolver também ceder ao Partido Comunista. Sinceramente, acho... Mas conta pouco o que eu estou a dizer, mas pergunta a minha convicção, olha, é 50% para cada lado. Mas o que é que lhe parece preferível para o futuro do país, uma vez que foi dizendo sempre que era a sua... Preferível para o futuro do país, obviamente, no enquadramento que estamos, e uma vez que o orçamento está assim, que não é o nosso, preferível para o futuro do país, é que do mal ou menos. É isto, e que não estraguem ainda mais com outras medidas que possam agravar ainda mais a despesa e aumentar ainda mais o déficit, que já é grande, é menor do que o ano passado, mas já é grande, né? É preferível isso do que estarem a pôr ainda pior através da negociação. Bom, isso são eles que têm de decidir, isso é o Partido Socialista que tem de ter a habilidade negocial necessária para conseguir
fechar o orçamento com a esquerda sem degradar ainda mais esta situação. Não dormi 8 horas. É evidente que quando está o país na iminência de poder ter uma crise política, que, repito, é verdade que todos os anos há um pouco esta tensão, agora tem uma situação diferente, porque é na decorrência de eleições autárquicas, em que efetivamente os 3 partidos que estão a negociar tiveram um resultado relativamente fraco. O Bloco de Esquerda e o PCP fraco, o PS ganhou, mas como sabemos, enfraquecido politicamente, e o PSD, ao contrário, fortalecido, através do resultado autárquico. É evidente que eu fico muito preocupado, como já ontem tive oportunidade de dizer, que o Conselho Nacional tenha decidido o que decidiu, que é marcar as eleições diretas e o seu Congresso, quando isso pode chocar com uma crise política, leia-se, porque é isto que as pessoas entendem melhor, com eleições legislativas antecipadas. E eu chamei a atenção para isso, muitos chamamos a atenção para isso, não colheu, o voto favorável do Conselho Nacional. E, portanto, o PSD colocou-se numa situação de enorme fragilidade neste momento, porque se o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS não conseguirem, no âmbito dos esforços que estão a fazer, não conseguirem chegarem a um acordo, o PSD é apanhado nesta situação e não pode responsabilizar ninguém. A responsabilidade é exclusivamente sua. Não tinha que se colocar nesta situação. Pois a culpa não é da esquerda nem da comunicação social, foi uma opção livre própria do PSD. Portanto, se não houver eleições e não houver crise, está tudo bem. Não tem problema rigorosamente nenhum. Se houver, é o problema que nós conhecemos. Para que é que se arriscou? Eu não percebi porque é que se arriscou. Ou melhor, percebi, mas não me compete estar aqui a dizer. Não, limitei a referir essa situação. A audiência não era para analisar a situação do PSD. Só é referida enquanto está ligada à questão orçamental, que era o que estava em cima da mesa. Não, nem era para isso. Nem este é o sítio nem este é o sítio para essa matéria exclusivamente interna. Pode ser o sítio para essa matéria enquanto ela está ligada à questão orçamental, que foi isso que hoje aqui nós debatemos. Está bem? Então, muito obrigado.